Olá, educando! Seja bem-vindo a mais uma aula com a professora Suzana. E antes, nós vamos ao nosso pensamento do dia. Educação é o passaporte para o futuro, porque o amanhã pertence àqueles que se preparam para ele hoje. É com esse pensamento que vamos iniciar a nossa aula. Então vamos aos estudos? Vem comigo. O estudo de hoje, educando, é sobre ortografia. Então, a parte essencial da nossa vida, porque estamos constantemente escrevendo. A todo momento estamos escrevendo um texto, produzindo um texto, ou futuramente, quando você estiver no seu trabalho, você sempre vai estar usando a ortografia. Então, é um estudo bem importante, vamos dar bastante atenção. Aqui nós vamos a algumas regras, são várias regras, então nós vamos pegar aqui algumas regras básicas. Mas primeiro, você precisa entender o que é ortografia. Então, quando nós falamos em ortografia, nós estamos falando de escrita. Então, é a escrita correta das palavras. Então, essa palavra, pessoal, ortografia, ela vem de uma língua chamada grega, vem do grego, e orto quer dizer correto, e grafo significa escrita. Então, a ortografia tem essa função. Ela é encarregada de estudar a escrita correta das palavras da nossa língua portuguesa. Então, existem algumas regras importantes que nós devemos levar em conta quando falamos de ortografia, que é a etimologia. Então, qual foi a origem daquela palavra? E nesse momento, quando você aprende a origem dela, vai te ajudar na escrita daquela palavra. E também outro requisito importante é a fonologia. Então, o som que a sílaba tem nas palavras. Isso também vai ser de grande ajuda. Então, essas orientações fazem parte da ortografia. Então, é muito importante você prestar atenção na origem da palavra, na hora de escrever, e também o som. E existe uma parte da gramática voltada só para esse estudo da fonologia, dos sons das palavras. E nós vamos hoje nos deter mais a algumas regras, apesar de que essas regras elas têm um estudo bem extenso, tá certo? Então vamos a alguma delas. É o uso do X e do CH. O X ele vai ser utilizado em algumas situações, como por exemplo em ditongos, quando você tem ali o encontro de uma vogal com a semivogal. Aí nós temos alguns exemplos, que é a caixa, deixa, peixe. Também depois da sílaba me, você vai usar o X, não o CH. Mexer, mexido, mexicano, com exceção da palavra mecha, que é a porção de cabelo. Então, ela vai ser escrita com CH. Então, essa é uma das exceções. As palavras com origem indígena ou africana, como xará, chavante, xingar, todas são escritas com X. Também temos a sílaba inicial, em. Sempre depois do em, nós vamos ter o uso do X. Mais uma vez, com a exceção de encher. Então, quando o verbo encher tiver as derivações também, a partir dessa palavra, vão ser com CH. Então, no português, pessoal, sempre vai ter nas regras vão ter algumas exceções. E essas exceções elas devem ser gravadas, porque aí você já vai ter em mente que essas exceções não vão fazer parte da regra. Aí você vai lembrar, mecha,
Toda palavra com me é com x. Ah, mas tá a exceção de mecha. Então, depois de em eu vou usar o x. Ah, mas tem uma exceção do verbo encher. E as palavras que vão derivar dele, enchente, encharcar, enchido, também vão ser com ch. Então é bom sempre gravar essas exceções que fogem das regras. O nosso português tem muitas exceções. Aí eu coloquei para vocês algumas palavrinhas com x e outras com ch. Aí vocês podem fazer a leitura e observar e gravar, tá certo? Essas palavrinhas com x e também as palavrinhas com ch. E o uso do H. O H tem algumas situações em que ele é utilizado. Por exemplo, no final de algumas interjeições. Aí tem alguns exemplos aí, tá certo? A, O, U. Então, o que são essas interjeições? Se vocês observarem essas palavrinhas, pessoal, elas são palavras que você escreve lá dentro do texto, que elas vão expressar alguma sensação, algum sentimento de alguém, né? Então tem alguém expressando uma sensação ou um sentimento, onde você pode expressar por meio de interjeições, tá certo? Aí elas sempre vão ser utilizadas com H e também a exclamação. Então, interjeição é isso. São palavras que nós costumamos usar dentro do texto para expressar os sentimentos e sensações dentro do texto sobre alguém. E também nós usamos o H de acordo com a etimologia, de acordo com a origem da palavra. Então tem algumas palavras que na origem dela já é utilizado o H. Por isso que nós costumamos usar também no nosso idioma. Por exemplo, a palavra habilidade, hoje, homem. Então essas palavras tiveram origem do grego. E por serem escritas com H, então foi adotada para o português, devido a essa origem delas, também a escrita com H. Por isso que nós escrevemos homem. Às vezes nos perguntamos, o H ele não tem som de nada, não vai influenciar muito, mas se a palavra tem a origem dela, então é respeitada essa origem. Se a origem dela era escrita com H, então respeita-se a origem da escrita e ela continua, quando passa para o nosso português, escrita com H, tá certo? Por isso que quando você observar uma palavrinha com H e sentir curiosidade, vai lá e pesquisa a origem dela, a etimologia dela, que você vai ver, né? Ela veio do grego, então é por isso que nós escrevemos com H. Até porque cada uma delas, pessoal, tem um sentido. Então, quando você fala de homem, humanidade, todas elas têm um significado. Aí você vai observar o motivo dela ter sido escrita dessa forma. O H também vai estar presente nos dígrafos, como CH, LH, NH. Aí tem algumas palavrinhas aí como exemplo, flecha, vermelho, manhã. Então nos dígrafos também o H é utilizado. Nas palavras compostas, mini hotel, sobre-humano, super-homem. Então você vai observar também que o H vai estar presente. Existe uma exceção da palavra Bahia, quando se refere ao estado, né? O estado de Bahia, então vai ser escrito com H. Já quando se referir a um acidente geográfico, observem que não tem mais a presença do H. Bahia, você vê que tem um acento no I e ela vai ser grafada sem o H. Somente a palavra Bahia, com referência ao estado, é que será com H. Então, mais uma regrinha também que você pode
gravar. O uso do S e do Z. O S é utilizado nas seguintes situações: nos adjetivos. Esses adjetivos vão caracterizar, vão dar características, por exemplo, em quantidade ou estado ou a circunstância. Então você vai usar os sufixos, que são esses sufixos. Então é aquele afixo que você coloca na palavra para originar outro, tá certo? Dar origem a outra palavra. Quando você diz bondoso, então você já usou um adjetivo, tá? Feiosa, você usou outro adjetivo. Oleoso, também outro adjetivo. Então você observa que tem o oso sempre afixado na palavra. E no sufixo es, esa, isa, que indica origem, ou título ou uma profissão. Então, às vezes, você vai dar origem, você vai utilizar sempre esses sufixos também. Ser sempre empregado depois da palavra, nesses afixos. E, às vezes, é um título de nobreza, marquês, francesa, que é a origem, poetisa, uma profissão. Então, prestar atenção. Se for adjetivos, aí você vai utilizar o S. Depois de ditongos, mais uma vez o ditongo é presente. Então, existem algumas regras, né, referente aos ditongos. E você vai usar o S e não o Z, como por exemplo coisa, maisena, lousa. Então observe que tem sempre a vogal e a semivogal, que é o I e a vogal O, né? O I e a vogal A, o U e a vogal O. Então elas ficam juntas quando você faz a separação dessa palavra. Por isso que são chamados de ditongos. Então, em outras aulas, nós vamos discutir mais um pouco sobre ditongos. Na conjugação dos verbos por e querer, pôs, quis, quiseram. Então, quando você vai conjugar esses verbos, todas as palavrinhas que vierem desse verbo vão ser também com S. O Z, por sua vez, ele é utilizado nas seguintes situações: sufixos também, que vão formar substantivos a partir de alguns adjetivos. Então agora é o contrário. Eu tenho um adjetivo e vou transformar em substantivo. Magro. E eu vou transformar um substantivo, magreza. Você já observa que não é escrito com S, é com Z. Belo, beleza. Grande, grandeza. Então, você sempre utilizou na palavra o sufixo es e esa para originar outra palavrinha e você formou já outra classe, né, que é dos substantivos. Se eu digo assim, homem magro, aí você está dando um adjetivo para aquele homem. Agora eu vou transformar esse magro em magreza. A magreza é um sinônimo de beleza. Então você já transformou esse adjetivo em um substantivo. Aí você vai usar o Z. No sufixo izar, que forma o verbo atualizar, batizar, hospitalizar. Então esse sufixo aqui que você vai usar no finalzinho da palavra para transformar em verbo, aí você vai usar o Z, tá certo? Então, pessoal, aqui mais nessas regras ortográficas, o importante é gravar esses detalhes, tá certo? Para as próximas regrinhas, o uso do G e do J.
O G, ele vai ser utilizado com as terminações ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Por exemplo, presságio, régio, litígio, relógio, refúgio. Então, esse aqui é uma regrinha básica do G. Quando também tiver aquelas palavras que terminam em gen, aí você vai usar o G. Vagem, viagem, alavancagem. O J vai ser utilizado em algumas palavras de origem indígena, pajé, jerimum, canjica, palavras também de origem africana, jabá, giló. Por isso que é importante você saber, como eu já falei lá no início, as origens das palavras também vão te ajudar muito no momento da escrita dela. Se eu sei que jabá é a origem africana, então já sei que na regrinha do português é escrita com J. Então é bom sempre lembrar essa partezinha da etimologia. Coloquei algumas palavrinhas, vocês podem também fazer a leitura de palavras com G, palavras com J, que muitas vezes causam dúvidas. Será que é com G? Será que é com J? Aí você faz a leitura também, atenta, prestando atenção na escrita, e isso vai te ajudar a memorizar com que letra você vai escrever aquela palavra. Agora vamos às regras de algumas palavrinhas, que muitas vezes, quando você vai escrever, causa dúvida, né? O mais e o mas. O mais, ele vai dar uma ideia de soma, de que algo está sendo aumentado. Aí vai dar que algo está dando assim um aumento de quantidade. E, pessoal, você pode gravar o seguinte: o mais, você pode tirar a dúvida. Vou colocar o mais ou mas, quando você dá um antônimo de mais. Então, se você for usar o mais e sabe que pode trocar por menos, né, pelo antônimo dele, então isso vai te ajudar também no momento da escrita. Por quê? Porque o mais, o antônimo dele é menos. Então, dentro do texto, daquilo que eu vou escrever, então eu posso fazer essa troca e observar que deu certo. Então, eu já sei, já tirei a dúvida que é mais, eu vou usar o mais. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Quero ir mais vezes para a Europa. Então, já deu uma ideia aqui de quantidade. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Jonatas foi à festa com seu amigo, mais sua namorada. Eu já dei uma ideia de soma. Então não esqueça essa dica. Se eu posso trocar pelo menos pelo seu antônimo, então eu estou empregando corretamente a palavra. Para não confundir com a palavrinha mas. Mais quantidade. E o mas? O mas, ele vai ser uma conjunção adversativa, ou seja, aquela palavrinha que vai te dar uma ideia contrária. Eu falo algo, mas depois eu estou dando uma ideia de contrário àquilo que eu falei. Como eu coloquei aqui no exemplo. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Então, observe que você deu uma ideia contrária aqui. Foi utilizado uma ideia de adversidade. Aí você fala uma coisa, mas você já dá aquela ideia contrária ao que foi dito. Aí, nesse caso aqui, pessoal, se você puder trocar pelo porém, todavia, contudo, essas palavrinhas aqui, que nós chamamos de conjunções,
Vocês vão aprender mais lá na frente. Vocês vão aprender mais sobre o que é essas conjunções. Então, se você pode trocar pelo mas, então eu poderia colocar aqui porém, poderia colocar contudo, estou muito nervoso agora, daria certo também. Então, se eu posso fazer essa troca, substituir por outras palavrinhas, então você está empregando corretamente, certo? E a palavra mas, com acento. Essa aqui é bem interessante, por quê? Porque existe a palavra má. Quando você quer colocar essa palavra má no plural, então ela vai se tornar mas, com acento. Por quê? Porque má é o sinônimo de ruim. Ó, nesse semestre suas notas estão muito más. Nesse semestre suas notas estão muito ruins. Então esse mas tem o sinônimo de ruim. Quando tiver o acento, sem o S é porque ele está no singular. Quando você coloca o S é porque ele está no plural. Então mas é o plural de má, que é o mesmo que ruim. Cuidado para não confundir com mas. Mas vai dar essa ideia contrária, tá? Quando o locutor fala. Então, quando a pessoa fala, ela dá a ideia contrária. E aqui não. Nós temos um sinônimo de ruim no plural. Outra regrinha também nós temos é com respeito ao A e o A com H e o acento. O A, ele é um artigo. Então, em anos anteriores você já estudou os artigos definidos e indefinidos. Então, lá nós temos o artigo definido, que acompanha os substantivos, né, as palavrinhas, que é a classe do substantivo. E nós temos aqui um exemplo. Ele é empregado quando estamos nos referindo à distância, tá certo? Aí nós temos aqui os exemplos. Daqui a 3 anos, irei para a Inglaterra. Então, observe que deu o quê? Uma distância de tempo. Estamos morando a 5 km do metrô. Então, o A ele vai ser empregado quando estivermos usando nesse sentido. De distância, certo? Pode ser em quilometragem, em tempo. Por isso que está aqui os exemplos sendo mostrados. E eles estão acompanhando, ó, 3 que é um substantivo, 5 que é um substantivo. E dando essa ideia de distância. Agora o A com H e acentuado. Ele vai ser utilizado de 2 formas. Nós temos ele com o sentido de existir, existe ou existem. Então, quando tiver com esse sentido de existir, tá? Então vai ser usado o H com A. Existem muitos alunos na sala. Você pode utilizar há muitos alunos na sala. Então, ele tem esse sentido também de existência. E utilizamos o H em frases que expressam tempo passado. Então, quando você vai se referir a um tempo passado, você vai usar o A com o sinônimo de faz. Então, ele só vai ter o sentido de existir quando tiver o sentido de faz, tá? Quando for o sinônimo. Então, eu posso dizer, há muitos anos que não vejo o Miguel. Faz muitos anos que não vejo o Miguel. Há muito tempo que não comia doces. Tem muito tempo que não comia doces. Então, vai ser utilizado nesses 2 sentidos, tá, pessoal? O A com o sinônimo de existir e com o sinônimo de tempo passado, que você possa substituir por faz ou tem, né, aqui. Então, nesses 2 sentidos aqui, é importante você gravar, porque mais para frente você vai aprender algumas regrinhas sobre esse verbo.
respeito de concordâncias. Tá certo? Vamos para frente. Trás com Z e atrás com S. Então, trás é uma forma do verbo trazer. Então, aqui é uma regrinha simples, porque dá para você gravar com facilidade, tá? Então, se eu tenho um verbo trazer, eu vou usar com Z. Por exemplo, todos os dias Joana traz sua marmita. Dinheiro não traz felicidade. Traz o guarda-chuva, pois está chovendo. Então, você observa aqui. Se ele tiver no traz, na forma do verbo trazer, então vai ser com Z. Ou de carregar, certo? Então, trazer, carregar. Então, tudo vai ser com Z. Agora, a regrinha do traz. Esse atrás vai indicar lugar. Não olhe para trás enquanto dirige. Depois da bronca, ele não saiu de trás da cortina. Com certeza existe muita coisa boa, melhor dizendo, muita coisa por trás desse caso político. Então, trás, indicando lugar, é com S e acentuado. Traz, na forma do verbo, ele é a forma do verbo trazer. Tá certo? Vamos para frente, continuando. Mal com L, mal com U. Então, a palavra mal com L, ela é antônima, contrário de bem. E você vai empregar ou usar ela corretamente, pessoal, basta lembrar qual é o termo contrário. Tá? Então, é importante lembrar isso. O contrário da palavra. Eu posso dizer, estou me sentindo mal essa manhã. Então, qual é o contrário de mal? É bem. Estou me sentindo bem essa manhã. Fui muito mal no exame final. Fui muito bem no exame final. Felipe nasceu para fazer o mal. Felipe nasceu para fazer o bem. Então, mal com L é o contrário de bem. E mal com U? Mal com U é o antônimo, é o contrário de bom. Então, da mesma forma, você vai fazer. João é mau aluno, João é bom aluno. Ele foi muito mal comigo, ele foi muito bom comigo. O chefe sempre estava de mau humor, o chefe sempre estava de bom humor. Então é só você lembrar o contrário da palavra. Mas aí, pessoal, observem que mal termina com L, né? E bem, nós temos o Ezinho aqui. Então, para que você possa gravar melhor, escreve a palavra aí no seu caderno, mal com o outro Lzinho normal e bem. Então, você vai lembrar, é como se fosse um E grande e um E pequeno. Entendeu? Então, mal, bem. Então, quando o mal com L, você observa, se você fizer da outra forma, sem ser de forma como está aqui, né? Bastão, você fazendo o L cursivo, então vai ficar parecido como se fosse um E gigante. Aí é só você lembrar, mal com L vai ser o contrário de bem. L grande, L pequeno. Aí o bem. Aí dá pra você relacionar. Aí grava melhor, tá? Aí mal com U, bom. Depois do O vem quem? U. Aí vai ficar melhor de você gravar também. O, U. Aí você já sabe. Mal, o contrário de bom, é o antônimo de bom. Aí você lembra. O,
U, para você gravar melhor a palavrinha, tá certo? Eu sempre faço isso. Às vezes eu estou escrevendo, eu disse, essa palavra aqui é mal, então é o contrário de bem. Mas é o mal com L ou o mal com U? Então, é tantas regrinhas que às vezes você acaba esquecendo mesmo, tá? Então isso é normal, você acabar esquecendo. Então eu fiz isso. Então que é O é grande, então tem um E pequeno. Então mal vai ser o contrário de bem. Eu tenho mal com U, eu tenho O e tenho U. Então depois do O é o U, então é bom. E isso me ajuda na hora da escrita também. Na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês. Então muitas vezes isso nos causa dúvida, bastante dúvida. Então aqui nós temos as regras básicas. Porquê separado. Ele vai ser utilizado em perguntas. Então, sempre no início da pergunta você vai usar o porquê separado. Até porque tem lá o ponto de interrogação. Ou nas perguntas indiretas, né? Que não tem o ponto de interrogação. Tá? Então, início de perguntas, usamos o porquê separado. Porquê junto. Utilizamos nas respostas. Então, fez a pergunta, eu tenho a resposta, então você vai usar o porquê junto. Então, esse porquê junto, ele vai poder vir no meio da frase também. Porquê com acento e separado vai ser utilizado em perguntas no final das frases. E observe, pessoal, que sempre no final da frase, esse porquê, ele tem um uso de uma pontuação. Pode ser perguntas, tá certo? Ou poderia ser uma exclamação também aqui, ou um ponto final. Então, esse porquê separado com acento, ele vai vir sempre acompanhadozinho de uma pontuação, para ficar mais fácil para vocês lembrarem. O porquê junto com acento, então ele vai ter um valor de substantivo. Quem é que acompanha o substantivo? Isso, os artigos, como eu já mencionei. Então, esse porquê junto com acento sempre vai estar acompanhado de um artigo, porque ele vai ter um valor de substantivo e vai indicar ou dar o sentido de motivo ou razão. Como, por exemplo, aqui, gostaria de saber o porquê. Gostaria de saber o motivo ou a razão dele não falar mais comigo. Então, quando esse porquê junto for com acento, nós vamos ter acompanhando, tá? Vai ter o coleguinha dele aqui do lado, acompanhando ele, porque ele é um substantivo com o sentido de motivo ou razão. Então, esses 4 porquês aqui são bem simples de gravar, tá? Então, o que você precisa saber é isso, sobre eles. Então, existem outras regras também, mas para o seu entendimento como educando, dos anos finais do fundamental, o que você no momento precisa saber são essas regrinhas para a questão de ortografia. Continuando. Aqui, pessoal, eu coloquei não as regras, mas é importante você saber com que letra vai escrever. Tá certo? Porque existem muitas palavras que causam dúvida na hora da escrita. E observem aqui que existem várias, né? Com CH, com GU, RR, né? LH, QU, NH. As mais complicadas mas estão mais aqui abaixo. S cedilha, separa? Desço, cresço, com 2 S, ouço, pássaro, com X, C, exceção, exceto. Aí nós temos outros grupinhos também,
que muitas vezes nos deixa com dúvida na hora da escrita. Como também quando você vai escrever com I ou com E. Eu coloquei aqui uma série de palavrinhas, você pode ler. Então, aqui é essencial mesmo, pessoal, a leitura. Ó, coloquei mais uma vez aqui palavras que são escritas com I. Aí muitas vezes eu observo, né, que vocês acabam trocando o E pelo I, o I pelo E, como crânio, criar, o uso da cedilha, que é bem importante também, saber que ela é usada, né, antes do A, do O e do U, aí vai ter som de SS. Coloquei aqui alguns exemplos, né, disfarçar, açude, paçoca. Então, tanto essas letrinhas que nós temos aqui, né, quanto também as que são escritas com I, são importantes. Eu volto a repetir. A escrita correta das palavras, existem as regras, existem. Mas, pessoal, muitas vezes não tem como decorar todas as regras. Por isso que eu digo, a leitura é de suma importância para que você escreva bem. Então, quem lê muito, escreve bem, porque automaticamente o seu cérebro vai gravando a escrita das palavras. E muitas vezes, quando você tem aquela dúvida em algumas palavrinhas, ela vai ser sanada, porque você é um bom leitor. Por isso, pessoal, não deixem de ler. Não precisa só pegar um livro e ler o livro inteiro. Você pode ler aquilo que você gosta, tá certo? Lê qualquer coisa, né, que você veja ali que vá te ajudar de certa forma. Então, a leitura é o único caminho para a escrita correta. Existem muitas regras importantes? Existem. Mas a leitura é o meio do qual vai te ajudar a escrever bem, a ser uma pessoa que está ali sempre e ler, não no sentido de passar só os olhos, não, é ler e prestar atenção como realmente as palavras são escritas, tá certo? Porque aí quando você for escrever, você não tem dúvidas, não vai ter nenhuma dúvida. Então fica a dica, seja um bom leitor. Então, galerinha, essa é a nossa aula. Até a próxima aula e beijos da Prof.